Bom dia, pessoal do sétimo ano. Estamos passando por um período de quarentena, né, onde devemos ficar quietinhos em casa, mas não significa que a gente tem que ficar à toa, não é mesmo? Então a gente vai tentar dar continuidade aqui nas aulas, tá bom? Então vamos lá dar uma retomada nos conceitos que nós estávamos estudando. Lembrando que estamos trabalhando o capítulo 3, não é mesmo? Características naturais do Brasil, relevo e hidrografia. Então, a parte de relevo, nós já trabalhamos isso em sala de aula, né? Então, coloquei esses tópicos aqui só pra gente estar relembrando bem rapidinho, né? Então, a gente colocou a classificação do relevo brasileiro segundo a Haroldo de Azevedo, segundo Assis Absaber e o Jurandir Ross. Então, lembra que a gente falou que o Haroldo de Azevedo foi o primeiro a fazer essa classificação do relevo, em seguida veio Assis Absaber, que foi seu aluno, e por último a gente tem a classificação do Jurandir Ross, que é a classificação que é mais utilizada e mais aceita, né? Lembrando que não significa que essas aqui não são tão boas quanto a do Jurandir Ross, só porque a gente está falando de classificações, né, que utilizaram critérios para classificar o relevo diferente, tá bom? Mas sem os estudos do Haroldo ou do Assis Absaber, não seria possível chegar na classificação que a gente tem hoje do Jurandir Ross. Beleza, então esse a gente já falou, foi só pra gente retomar. As principais formas do relevo também, a gente viu isso no ano passado, e tem no livrinho de vocês também, importante, tá? Vocês estarem sempre utilizando o livro como o material, né? Então tem o material que a professora passa em sala de aula, e eu já comentei com vocês que nem sempre eu sigo, né? Não é que eu não sigo a ordem do livro, mas sigo à risca o que tá no livro. Eu sempre tento estar levando coisas novas, né? Então, é importante ter o material em sala de aula, que a professora passa no quadro, ler o livro, né? E fazer as atividades, e agora tá assistindo essas aulas que a gente vai estar postando aqui no YouTube. Então, a gente tem as principais formas de relevo, né? Planalto, planície e depressão. Então, a gente também tem já estudamos a classificação de cada um, o que é um planalto, o que é uma planície, uma depressão, e também tem no livro de vocês. Então, isso aqui é mais uma forma da gente estar o quê? Dando uma revisadinha antes de partir para hidrografia, né? Lembrando que o livro ele vai trazer uma abordagem que é importante, mas que a gente já trabalhou isso ano passado, né? Que é o quê? Em relação à distribuição dos recursos hídricos no Brasil, que são águas superficiais. Então, isso aqui vocês podem estar lendo no livro de vocês. E agora eu vou passar para uma parte que é uma parte mais de classificação dos rios, né? Do regime do rio. Então, existem algumas formas de classificar os rios e a gente vai ver alguma delas, né? Então, a gente pode tomar como referência as dimensões dos rios, né? O que é a dimensão do rio? A largura e a profundidade, o volume de água que contém nele, a direção e a origem da água, a declividade do curso e outras formas de classificar. Então, a primeira classificação que a gente vai ver aqui vai ser em relação ao regime dos rios, né? O que significa o regime dos rios? Seria mais ou menos como que ele é abastecido, como que ele é alimentado. Uma pessoa, quando ela tá de regime, de dieta, ela não fala, eu tô comendo pouco porque eu tô de regime, ou seja, tá ligado à forma como ele se abastece, né? Então, a gente pode classificar os rios segundo esse critério de regime nos seguintes casos. Então, a gente tem o rio de regime pluvial, lembrando que pluviosidade está ligada ao quê? A chuva, tá? Nival, e aí nival vai estar ligado a derretimento de neve, de geleiras, e o regime misto. Então, no regime pluvial, são aqueles que a variação da quantidade de água no seu leito vai depender o quê?
Das chuvas. E se tratando de Brasil, esse é o regime mais comum que nós temos aqui. Rios de regime, e ficou errado aqui, mas é regime nival, são aqueles cujas águas dependem o que? Na maior parte do derretimento da neve de altas montanhas. No Brasil a gente tem isso? No Brasil a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente não tem montanhas aqui. Lembrando, né, que para ter montanhas tem que ter ocorrido o quê? Montanhas são estruturas geológicas que a gente chama de... Qual que é o nome? Vocês lembram? Dobramentos modernos. E no Brasil a gente não tem esse tipo de estrutura geológica, não é mesmo? E tem o regime misto. O próprio nome já fala. Misto é uma mistura dos dois, né? Então tem rios que dependem tanto do derretimento de neve como das chuvas. E a gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é o quê? A bacia do Rio Amazonas depende dessas duas fontes. Tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Outro tipo de classificação é em relação à disponibilidade de água, né? O que significa um rio perene? Perene vem de permanente ou constante. Então, toda vez que você ouvir esse termo perene, você vai lembrar o quê? A permanência, constante. Então, se um rio ele é perene, se ele é constante, se ele é permanente, significa o quê? Que nos períodos de seca, esse rio não vai ter todo o seu volume de água esvaziado. Ou seja, ele vai ter água presente durante todo o ano, né? Independente da quantidade, né? Se vai estar cheio ou vazio, ele não vai secar. E rios intermitentes ou temporários, o nome mesmo diz que ele é o quê? Temporário. Então tem períodos chuvosos, geralmente, né? Eles vão estar o quê? Cheios, mas no período de seca, ele vai o quê? O seu leito vai secar, né? Então lembra que eu sempre falo com vocês que o próprio nome geralmente diz pra gente perene. Se perene significa permanente ou constante, se a gente está falando de um rio, então significa que seu leito vai estar sempre terá água presente. Se a gente está falando de um rio que é intermitente ou temporário, o próprio nome já fala, né? Então significa, se é temporário, então de tempos em tempos aquele rio tá ali. Tipo de foz. O que significa foz? Foz é aonde o rio desemboca, onde que é a sua desembocadura, ou seja, vamos dizer assim, aonde que ele termina, né? Então a gente tem rios em estuário, tá? Estuário significa os rios que desembocam diretamente no mar. Rios com foz em delta. Então, antes de chegar no mar, eles formam diversos canais separados e formam pequenas ilhas arenosas. Então, eu vou mostrar umas imagens para vocês e aí vai ficar um pouco mais claro. E aí a gente tem rios com a foz mista, né? Ou seja, se aqui a gente tem rios com regime misto, né, que significa que tem um pouco dos dois, quando a gente fala de foz, também acontece a mesma coisa, a gente tem a foz mista. Então, o que é a foz mista? Que ao encontrar com o mar, esses rios formam, ao mesmo tempo, um estuário e um delta, ou seja, é a mistura dos dois. Então, esses aqui são exemplos, ó, estuário, né? Então, vamos lembrar aqui, desaguam diretamente no mar. Olha só a imagem, tá vendo? Diretamente no mar. E o delta? Delta, antes de chegar no mar, formam múltiplos canais separados por pequenas ilhas arenosas, olha só. Então, ele vem aqui e se ramifica, forma várias ilhas. E aí ficam essas, tá vendo essas ilhas aqui? E um exemplo da foz mista é esse aqui. Essa é uma imagem de satélite. Então, a gente pode ver, ó, que ela termina em estuário, mas olha só as ilhas formadas, tá vendo? Aqui a gente tem canais, beleza? Então, bacias, redes e regiões hidrográficas. Gente, a gente tá falando de um conceito aqui que não é abstrato para vocês, porque ano passado nós também vimos esses conceitos, conceito de rede hidrográfica, né, de bacias hidrográficas. Então, o que é uma bacia hidrográfica, né? O que é uma rede hidrográfica? Então, a rede hidrográfica, ela é o conjunto formado pelo um rio principal e seus afluentes, né? Que correm pelo mesmo sentido porque são orientados pelo relevo daquele lugar.
daquele local. Então a gente está falando, olha só esse exemplo aqui, essa primeira imagem. Então, toda vez que a gente falar de rede hidrográfica, a gente está falando numa escala mais micro. Então, olha só. Então, a gente tem o exemplo do rio Tietê e seus afluentes, que seguem o mesmo sentido do relevo. Beleza, é fácil da gente entender, né? Então, a rede hidrográfica, ela é uma escala mais micro. Bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, ela é um conjunto de terras drenadas, né, banhada por esses rios, ribeirões, riachos e córregos, que formam o quê? A rede hidrográfica, sendo delimitada pelo relevo. Ou seja, a gente sai de uma escala que é micro, que é a escala da rede hidrográfica, e a gente passa aí para uma escala macro, ou seja, então a gente já está tratando aqui de quê? De ribeirões, riachos, córregos, né? Então, quando a gente fala de bacia, a gente está colocando novos elementos. Então, olha só um exemplo aqui da bacia hidrográfica. Nascente, os afluentes, o leito principal, o relevo como divisor de água, a foz, que a gente acabou de falar, tá bom? E o que são as regiões hidrográficas? Lembra quando a gente fala do conceito de região? E a gente viu isso esse ano, né? Regionalização do Brasil. Vocês lembram? Vou até dar uma olhada aqui. No capítulo anterior, se eu não me engano, não, foi no capítulo 1, nós trabalhamos o quê? Exatamente isso, a regionalização do Brasil. Limites e fronteiras, não é mesmo? Qual que é o critério do IBGE para definir como região? Então, a gente já tem aqui um conceito estabelecido sobre região que vai nos ajudar. Por quê? Porque é uma região hidrográfica, ou seja, é uma parte do território que é formada por uma bacia, por grupo de bacias ou subbacias vizinhas, que contém características naturais e socioeconômicas semelhantes. Lembra quando a gente fala do conceito de região? A gente não leva em consideração semelhanças? Lembra que eu sempre falo para vocês que claro que tem o quê? Tem a singularidade, ou seja, apesar de ser parecido, não significa que vai ser exatamente da mesma forma, né? Então, a região hidrográfica, ela tem que ter o quê? Características naturais e socioeconômicas semelhantes para uma bacia fazer parte da região hidrográfica. Então, olha só um exemplo aqui de regiões hidrográficas do Brasil. Então, a gente tem um total de 12 regiões, né? Então, olha só, a gente tem a região hidrográfica amazônica, que tem que levar por características o quê? Características naturais e socioeconômicas semelhantes aqui no nosso estado. No nosso estado, a gente tem o quê? 2 regiões hidrográficas, né? Então, a gente tem a do Tocantins, pega a parte mais norte, e tem o número 6 aqui, que representa a região hidrográfica do Paraná, beleza? E esse mapa aqui é um outro exemplo de bacias hidrográficas do Brasil. Então, olha só uma semelhança já. Então, aqui em Goiás, a gente tem o que? A bacia do Rio Tocantins e a bacia do Paraná, que é uma semelhança o quê? Natural para definição de regiões, tá bom? Então, por hoje vai ser isso. E em breve a gente vai estar postando mais coisas, mais atividades, tá? Se liguem no aplicativo da escola também, que tá com atividades. Essa aula será postada lá, tá bom? Um abraço e vamos ficar em casa, galera.